Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química de Interfaces, onde, nesse vídeo, exploraremos um pouco mais sobre a propriedade de tensão interfacial. Meu nome é Guilherme, sou professor da Universidade Federal de Lavras e ministro a disciplina de Físico-Química 2, GQI 117. Vimos que, como consequência da existência da interface, a região de contato entre fases, na qual as propriedades termodinâmicas intensivas variam ao longo do eixo que é perpendicular à área de contato entre essas fases, as propriedades termodinâmicas extensivas são de tal forma que é necessário contabilizar um conteúdo que está relacionado àquelas interações intermoleculares que são distintas nessa região interfacial em relação àquelas que se dão no seio das fases. Essas propriedades, como no caso a propriedade energia livre de Gibbs de excesso, determina uma propriedade intensiva denominada tensão interfacial. A tensão interfacial está relacionada à variação da energia livre de Gibbs do sistema com a área interfacial, mantendo constantes a temperatura, a pressão e a composição do sistema. Para isso, vamos imaginar um sistema termodinâmico cuja área interfacial inicial é igual a A1 e que, por um processo termodinâmico sob condições de temperatura, pressão e composição fixas, vamos variar a área de interface, fornecendo ao sistema uma dada quantidade de energia. Como vimos, precisaremos de envolver no processo de aumento de área interfacial uma energia necessária para que as moléculas que estão presentes nas fases se localizem na região da interface. Temos, então, um trabalho associado a realizar um processo de variação de área interfacial em um sistema termodinâmico. Essa quantidade de energia na forma de trabalho necessária para promover tal variação de área interfacial pode ser obtida a partir da própria definição de tensão interfacial. Vejam que, sob condições de temperatura, pressão e composição fixas, a variação infinitesimal da energia livre de Gibbs que se dá pela variação infinitesimal da área interfacial do sistema é dada pelo produto de γ vezes dA, que é, nesse caso, a própria quantidade infinitesimal de energia na forma de trabalho reversível necessária para promover aquele aumento na área interfacial do sistema. Se temos, então, uma variação de área no processo termodinâmico no qual, sob condições de temperatura, pressão e composição fixas, o sistema tende a área variando de um valor A1 até um valor A2, podemos integrar a relação de dW igual a γ dA entre os estados final e inicial correspondentes, para encontrar que a quantidade de energia na forma de trabalho reversível necessária para promover uma variação de área ΔA será dada por γ vezes ΔA. Notem que, no processo que estamos investigando, em que a área interfacial do sistema aumenta de A1 para A2, o trabalho envolvido na realização desse processo será positivo. Para avaliar esse processo de forma um pouco mais visual, vejam a representação esquemática das fases aquosa e oleosa, na qual as moléculas de cada uma das fases são representadas. Na fase inferior, ou seja, a fase aquosa,
moléculas de água interagem entre elas por meio de ligações de hidrogênio que são relativamente intensas, enquanto que na fase oleosa, a fase superior, moléculas de triacilglicerol, principais constituintes do óleo, interagem entre elas predominantemente por forças de Van der Waals que se estabelecem entre as cadeias carbônicas de ácidos graxos, formando aquelas moléculas. Na região da interface, entretanto, no contato entre as fases que a natureza não consegue impedir, moléculas de água se veem forçadas a interagirem com as moléculas de triacilglicerol, formando interações intermoleculares que, do ponto de vista do balanço entálpico-entrópico do sistema, são menos favoráveis do que aquelas interações intermoleculares que se estabelecem entre as moléculas de cada uma das fases, nas fases que formam a interface. Para avaliar a relação de balanço entálpico-entrópico que se estabelece devido à formação das interações intermoleculares do tipo água-triacilglicerol, podemos fazer uma pequena análise. Vejam que o processo de formação das interações entre as moléculas de água e as moléculas de triacilglicerol, especialmente as interações com as cadeias carbônicas daquela molécula, se dão por formações de interações do tipo dipolo induzido, que, do ponto de vista de entalpia, são menos favoráveis do que as interações do tipo ligação de hidrogênio que uma molécula de água estabelece com outra molécula de água. Dessa forma, para que uma molécula de água interaja com a molécula de triacilglicerol, ligações de hidrogênio precisarão ser rompidas na fase de água para que aquela molécula consiga compor a região interfacial, levando a um desfavorecimento entálpico para a molécula de água, que passa então de uma região, a fase, na qual ela tem uma entalpia molar parcial mais baixa, para uma outra região, a interface, na qual ela tem uma entalpia molar parcial mais alta. A consequência disso é que as moléculas de água saem perdendo no processo de formação da interface do ponto de vista entálpico. Além disso, ocorre também uma perda de entropia no processo de formação dessas interações intermoleculares entre as moléculas de água e as cadeias carbônicas do triacilglicerol. Porque quando interações hidrofóbicas com regiões de cadeias carbônicas se estabelecem entre as moléculas de água e moléculas com tais características, as moléculas de água perdem em graus de liberdade rotacional devido a um efeito de formação de uma rede tridimensional mais rígida entre as moléculas do solvente, nesse caso a água, em torno da região de cauda do triacilglicerídeo. Esse processo ocorre numa tentativa de as moléculas de água fortalecerem ligações de hidrogênio com moléculas vizinhas que estão formando a camada de solvatação da cauda do triacilglicerol, para minimizar a perda energética que ocorre no rompimento de ligações de hidrogênio, para que a interação entre a molécula de água e a cauda hidrocarbônica aconteça. Como consequência, há também uma perda de entropia configuracional para o processo de formação
da interação água com a cauda carbônica da molécula da fase oleosa, levando a uma redução de entropia no processo de formação da região interfacial quando aquelas interações se estabelecem. Vejam então que há um desfavorecimento entálpico-entrópico para transferir as moléculas de água da região da fase aquosa para as regiões de interface. Se então nós, por exemplo, realizarmos um aumento de área interfacial, essas perdas de entalpia, ou esses aumentos de entalpia e estas perdas de entropia se acumularão para um número maior de moléculas. Vejam esquematicamente agora o que acontece quando uma gota de óleo é transferida da fase oleosa para a fase aquosa. Nesse caso, a gota que inicialmente estava presente na fase oleosa e forçava a interação de moléculas de triacilglicerol com outras moléculas de triacilglicerol, agora, moléculas de água que estavam presentes no seio da fase aquosa precisaram se reorganizar para interagirem com as moléculas de triacilglicerol na interface daquela gota que foi transferida. Consequentemente, moléculas de água que antes interagiam com outras moléculas de água, agora precisam interagir com as moléculas de triacilglicerol presentes naquela gota que se transferiu para dentro da fase aquosa. Dessa forma, se temos envolvido um trabalho positivo no processo de aumento de área interfacial, a propriedade tensão interfacial é sempre um número positivo, pois sempre haverá um excesso de energia livre de Gibbs por unidade de área na interface de um sistema em relação às fases que formam aquela interface. Ora, mas depois de avaliarmos com tanta propriedade as consequências de aumento de energia livre de Gibbs na região de interface de um sistema, por que até agora em nossos estudos nós não temos incluído a contribuição dessas energias de excesso para o conteúdo total de energia livre de Gibbs de um sistema, de forma a considerar apenas a energia que cada uma das fases contém? Isso acontece porque, em muitos sistemas termodinâmicos, o número de moléculas que se estabelece na região interfacial, comparado com o número de moléculas totais daquele sistema, é muito pequeno, em uma relação que se dá de uma molécula para cada bilhão de moléculas. Então, do ponto de vista energético, a contribuição que as moléculas formando a interface têm é desprezível para a compreensão da termodinâmica dos sistemas macroscópicos. Sob essas condições, estudar a termodinâmica de sistemas multifásicos exigiu de nós até o momento reconhecer que a variação de energia livre de Gibbs de um sistema pode se dar por variações da temperatura, da pressão e ou da composição do sistema de interesse. Entretanto, quando, por algum processo, a área de interface desses sistemas multifásicos é elevada, ao ponto em que o número de moléculas na região interfacial é extremamente elevado, precisaremos considerar outros aspectos
que podem ser capazes de variar a energia livre de Gibbs do sistema. Essa condição se dará para relações de números de moléculas que estão da ordem de uma molécula na região interfacial para cada 100 moléculas totais na região do sistema. Com essa condição, passa a se tornar importante contabilizar variações de energia livre de Gibbs que se dão por variações em extensão da área interfacial do sistema e em modificações da estrutura molecular dessas mesmas regiões. Assim, a equação fundamental de Gibbs é preciso adicionar um termo γ-dA para cada interface que se estabelece entre cada uma das fases que constituem o sistema. Sistemas nos quais as áreas interfaciais são grandes o suficientes para determinarem a energia livre de Gibbs do sistema e as variações dessa energia que decorrem de alguns processos termodinâmicos são denominados de sistemas coloidais. Para que os sistemas macroscópicos atinjam essa condição termodinâmica, é necessário que uma ou mais fases constituindo este sistema tenham pelo menos uma de suas dimensões em ordem de grandeza micrométrica. Quando isso acontece, a relação de área interfacial por volume do sistema é elevada de tal forma a alcançar relações de número de moléculas interfaciais por número de moléculas totais, que são da ordem de 1 para 100 ou maiores do que isso. As fases com dimensões micrométricas dos sistemas coloidais denomina-se de fase dispersa, enquanto que a fase dispersante, ou seja, a fase na qual as fases dispersas estão contidas, é denominada de fase contínua. Diante dessa discussão, nós podemos definir, então, com bastante precisão, o que é um sistema coloidal. Sistemas coloidais, ou coloides, são sistemas heterogêneos formados por duas ou mais fases, em que pelo menos uma delas apresenta dimensões em pelo menos uma das orientações espaciais com dimensões micrométricas ou submicrométricas, de tal forma que as propriedades termodinâmicas desse sistema passam a ser determinadas pelas propriedades termodinâmicas da região interfacial. Os sistemas coloidais podem apresentar a fase contínua e a fase dispersa em diferentes estados físicos, determinando diferentes tipos de coloides, como as espumas, as emulsões, os sóis, os géis e os aerossóis. Para citar aí um exemplo, emulsões são sistemas coloidais nos quais uma fase líquida está dispersa em uma outra fase líquida, como por exemplo o leite, onde gotículas microscópicas de óleo estão dispersas em água. Devido às propriedades que temos discutido até o momento, já deve ter ficado claro que os sistemas coloidais apresentam aplicações para as mais variadas áreas do conhecimento.
Podemos citar, por exemplo, a utilização de sistemas coloidais em processos de tratamento de efluentes, ou mesmo em processos catalíticos, sem contar os mais variados produtos que se apresentam na forma coloidal e que são desenvolvidos por indústrias de tintas, de alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, indústrias farmacêuticas e sem contar a própria aplicação aos processos envolvendo o agronegócio. Em virtude disso, compreender tais sistemas e ter capacidade para modulá-los é fundamental. É por reconhecer isso que entender a termodinâmica por trás da região interfacial é tão importante. E é isso que tentaremos refinar ao longo do nosso curso de Físico-Química de Interfaces. Vejo vocês na nossa próxima aula.